Eu sou sertaneja, eu sou de Arco Verde, que é sertão de Pernambuco, fica a mais de 200 quilômetros da capital, Recife. Meu pai é professor de escola pública e minha mãe é dona de casa. E eu queria ser médica na África. Olha só, Muito tranquilo, né? Ser tranquilo. médica na África, tranquilo, Aham. tranquilo, tranquilo. Ser médica do Grey's Anatomy ninguém quer, né? De Não. sonho não, é na África, entender. Aham, aham. Pois é. É, então, assim, a minha família muito pobre assim, uma família de tudo, que tinha as coisas com muito esforço, e essa questão da educação não era uma grande prioridade, não era. Sabe assim, entre ter que comer, sobreviver, ter que pagar a escola cara, não tinha como. Então, eu Tá. estudei numa escola em Arco Verde, que era uma escola de freira, eu conseguia desconto, só que assim, o meu pai, aquele homem do interior, sertanejo, aquela pegada bem do patriarcado, Sim, machista, assim, bem a história se repete, bem parecer novela de Manuel Carlos, pronto. total. Eu sempre fui muito estudiosa, e como não era muito uma prioridade para o meu pai, eu até tenho medo de dizer isso, porque você nunca sabe como é que ele vai receber, né? Porque ele sempre comenta, eu sempre apoiei você tanto, eu não sei Aham, que momento foi isso, meu Deus, eu não vi esse apoio. aham. Tá vendo só? É bem isso, Interessante assim, isso. você tem que ter cuidado até com o que fala, porque assim, Sim, só cortando muito raciocínio, Fernanda, é tão claro. engraçado isso que assim, teve uma época que eu ganhei uma bolsa para passar 2 anos estudando educação em Londres. Olha. E foi. E a minha mãe, isso minha mãe tem hoje em jornal, recortado e tudo, e a minha mãe disse que não ficaria com a minha filha para eu ir. Então Hum, imagine o desespero. Ela disse, você inventou de ter filho, você se vira, eu não vou poder ficar com a sua filha para você ir. Escute, eu perdi a hum. oportunidade de passar 2 anos em Londres. Aí hoje em Caraca. dia, imagine, aí sempre conversa de família, minha mãe chega e faz, agradeça a mim de você não ter ido para Londres, está vendo? Graças a mim. Hoje você está podendo fazer educação no Brasil. Mãe, peraí, vem cá, tá tudo errado. Não, eu podia estar fazendo educação no Brasil, tendo descansado 2 anos em Londres. Então, vamos, Sim. não, é, Não mistura, mas né? não mistura, não vamos É, forçar desse jeito, é, não vamos forçar o amor materno. é. Mas assim, então eu estudava nessa escola e como eu nunca tive acesso a livro didático, eu nunca tive livro, meu pai não podia comprar, eu tinha que prestar atenção na aula. E terminei a escola, engravidei com 15 anos, então eu engravidei do meu primeiro namorado com 15 anos, nessa escola de Hum. freira, eu era terceiro ano do ensino médio, e foi muito difícil porque as minhas amigas foram meio que proibidas de falar comigo, somente uma delas, Viviane, que hoje é minha colega de trabalho, trabalha aqui comigo no curso, foi quem pôde falar comigo. Eu até brinco dizendo que ela só podia falar comigo porque ela tinha engravidado primeiro. Então ela Ah, abre. proibida porque, tipo assim, a menina adolescente engravidou, então não vai, não é boa Mas companhia. Fernanda, é isso, veja, no Olha. interior é como se gravidez fosse algo que pegasse, entendeu? Hum, Algumas primas foram proibidas de falar comigo, é sério. Então, assim, caraca. é como se fosse uma doença, é como se fosse ali. O pior, Fernando, é que parece uma coisa muito distante no tempo, parece uma coisa que de novela e não é de novela. Isso acontece real, aconteceu comigo e neste momento está acontecendo com um monte de mulher em vários lugares do mundo, sabe? Uhum, uhum. Hoje, claro que hoje para mim virou uma brincadeira falar sobre isso, essa eu preciso encarar assim, porque senão vem várias dores sempre à tona e a vida vai terminar não tendo muito graça. Claro. Mas, Uhum. seguinte, é, então, eu encarei isso muito só, terminei a escola tendo que vender biscoito e doce para poder pagar, porque meu pai não pôde terminar o terceiro ano. Uhum. Quando eu engravidei Débora, meu pai disse que não poderia me dar apoio financeiro, mas que me daria apoio moral, financeiro que eu me virasse. Então eu inventei uma receita de biscoito
para poder vender de porta em porta e poder comprar o enxoval de Débora. Porque na época, o meu namorado, que era o pai de Débora, quando eu disse a ele que eu estava grávida, ele disse que iria sair de Arco Verde. E isso aconteceu. Ele veio embora para Recife, dizendo que não iria assumir, que eu assumisse sozinha. Outra coisa que parece de novela, né? Eu tinha 15 anos, Sim. ele tinha 17 na época. Então eu fiquei sozinha para dizer à minha família da gravidez. E foi assim que essa gravidez aconteceu. Só que quando Débora nasceu e eu consegui juntar dinheiro para comprar enxoval vendendo biscoito, eu inventei uma receita de biscoito que gastasse pouca coisa e que rendesse muito. Do E eu que era esse consegui. biscoito, Fernanda? Só por Pois é, curiosidade. Fernando, esse biscoito ele é tão maravilhoso. Olha, tá chegando aí Maria, que tá levando o biscoito para você do seu lado esquerdo. Olha, era chegando ali Maria. Tô brincando. Ah, com esse negócio do multiverso, eu tava quase. Do Né, não? metaverso, eu Tipo aqui, tava aqui. Aqui, acreditando. metaverso, aqui. Escuta, eu inventei uma receita de um biscoito que só É. levava manteiga, açúcar e farinha de trigo. Era Tá. só isso, mas eu inventei de passar no liquidificador a manteiga, depois passava sozinho no liquidificador o açúcar, porque eu não tinha grana para o refinado, e a farinha de trigo era uma farinha de trigo sem fermento, que era o segredo, Tá. assim, para mim. E depois que esse biscoitinho estava pronto, eu deixava, passava aquela. Eu não tinha rolo de massa. Tá. Então eu pegava garrafa de vidro e passava a garrafa de vidro Por cima. para deixar bem fininho, cortava, e quando ele ficava frio, eu recheava com doce de leite. Meu Só que o Deus. doce de leite, que era o segredo que eu fazia para render e ficar gostoso, que era lata de leite. Veja, segredo, isso aqui já virou um programa de culinária. É. Segredos, ó, como, Já era o como segredo. faturar, já era É. o segredo, é. E aí eu recheava com leite condensado, só que eu botava o leite condensado para cozinhar na panela de pressão. Olha, Então ficava, nunca vi isso. você não tem noção, de que você não tem ideia de como fica bom. Então eu botava o leite condensado cozinhado, recheava no biscoito, botava os 2 biscoitinhos e ainda passava no açúcar refinado. Meu Deus. Cada Agora. lata de leite cada lata era R$ 5 e eu sabia que eu tinha que vender 3 para comprar uma lata de leite de Débora, que na época era R$ 15. Olha. Então, é. E aí, logo quando Débora nasceu, a gente descobriu uma paralisia cerebral. Eu notava que ela não mexia bem um lado do corpo. Todo mundo na época em Arco Verde dizia que era exagero meu, não tinha médico que diagnosticasse isso. Eu levei para ortopedista, imaginando que era alguma coisa óssea, algo, sei lá. E quando ela tinha 9 meses, é que eu fiz uma rifa de uma televisão de 14 polegadas que eu ganhei para trazê-la para Recife para ver o que era. E foi quando a médica diagnosticou uma paralisia cerebral. Então, assim, eu nunca tive tempo. As pessoas perguntam se eu pensei em desistir. Às vezes, Fernando, a gente vem ou nasce ou recebe uma história para ser a minha história e não dá muito tempo para desistir. Então, se você perguntar, mas e aí quando você estava cansada? Quando eu estava cansada, tinha que ir cansada porque eu tinha uma criança com paralisia cerebral para dar conta então assim as coisas só vão. Sim. Então ali foi um ponto importante para mim, porque eu disse que qualquer profissional que eu fosse ser, independentemente do que seria, eu queria ser alguém que eu queria que cuidar das pessoas ou de qualquer coisa, como eu queria que esse profissional cuidasse da minha filha. Então, lá em Arco Verde não tem universidade, faculdade. Tem a ESA, que é a Autarquia de Ensino Superior, uma coisa bem, bem básica. Hoje está muito melhor, mas eu estou falando de 96, 97. Tá. E aí lá só tinha letras, e tinha as licenciaturas, letras, matemática, biologia, história e geografia, se eu não me engano. E todo mundo lá pergunta se eu escolhi letras por dom, e não foi. Eu escolhi letras porque eu vi que era a única disciplina que, se eu fizesse,
eu poderia arrumar emprego em uma escola de professora de literatura, em outra escola de professora de gramática, em outra de professora de redação. Então, eu vi ali uma chance de conseguir fazer, de dar mais aulas, porque Débora demandaria de mais dinheiro por causa da Uhum, uhum. paralisia. Então, eu tinha que ter dinheiro para físio, para fono, para tudo. Então, eu decidi que eu queria ser a professora que eu queria ter para minha filha. Então, eu Hum. entrei nessa questão do social. Na verdade, eu acho que eu já nasci do social, sabe? É, o que dá, Sempre me a impressão incomodou que dá é muito. essa. Pois é, me incomoda muito. Assim, eu passei fome. Na época em que eu vim para Recife, eu passei fome. Eu vim sozinha, passei fome mesmo, passei sede, passei frio. Só que eu sempre percebo que, e eu hoje continuo sendo a do social, eu sou a que vou usar a minha voz em favor de quem não tem voz. E o que eu digo às pessoas é: eu sou um bicho social, eu sou um bicho político, eu me sinto um bicho político, e não é porque hoje eu não tenho fome que a fome não vai me incomodar. Não Uhum, é porque hoje eu tenho 3 filhas, tenho uma neta, sou muito respeitada no meu trabalho. Não é porque eu tenho isso que eu vou ignorar as milhares de mães solteiras que sofrem violência, todo tipo de preconceito. Veja, as pessoas são uhum. preconceituosas comigo até hoje. Então, até hoje vem em situações de Coisa. preconceito que você Uhum, para, olha e século uhum, XXI, não tem que provar nada a uhum, ninguém. Que uhum, besteira é essa, sabe? Então, eu acho que isso aconteceu pontualmente comigo, mas eu sinto que eu já nasci para o social, assim, minha, uhum. meu pé no social são os 2 pés no social, assim.